Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino Palestra. Meu nome é Alex Paulo, eu sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus em Alvorada, Rio Grande do Sul, e estou aqui neste canal trazendo a cada semana um estudo sobre a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, o nosso comentarista, pastor Elinay Cabral, está nos brindando com um assunto extremamente pertinente, um assunto de suma importância para nós. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O nosso pastor Elinay Cabral, a cada semana, traz para nós uma família dentro das Escrituras, os problemas que eles tiveram e como nós não repetirmos esses problemas. Então nós estamos trabalhando a parte teórica e também a parte prática desses assuntos. E hoje nós chegamos à lição número 9, uma família nada perfeita. Hoje nós estaremos aqui no nosso canal, aqui no nosso vídeo, abordando sobre a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um dos principais personagens da Bíblia Sagrada. Uma referência de obediência, mas também um personagem infelizmente lembrado por seus erros crassos em relação aos cuidados para com a sua família. Um rei vitorioso, um líder admirado pela nação, mas um pai ausente, um patriarca que falhou na condução do seu reino particular, a sua família. Você já tem a sua revista em mãos? Então nós vamos juntos aqui fazer a primeira parte, fazer as leituras iniciais para que nós tenhamos uma contextualização da lição de hoje. O nosso texto áureo diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. A nossa verdade prática: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A nossa leitura bíblica em classe começa então em 2 Samuel, capítulo 3, versículos 2 ao 5, depois ela prossegue no capítulo 5, versículos 13 ao 15 e passa também pelo capítulo 12, versículos 10 ao 13. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Aminon de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo Queliabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gezar, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Safatias, filho de Abital, e o sexto Itredo de Egló, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sabade, e Natã, e Salomão, Eibar, Elisua, e Nefege, e Jafia, Elisama, Eliada, e Livelete. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. O nosso primeiro tópico vai falar de 3 assuntos que dão pano inicial para o tema. Davi, o ungido por Deus. Davi, o homem de Deus. A grande família de Davi. Quem foi Davi? O nome Davi significa o amado. A filiação dele, tinha por avós Boaz e Ruth, a moabita. Nós já trabalhamos aqui sobre Ruth e Noemi na lição onde nós abordamos o relacionamento entre nora e sogra. Também abordamos sobre Boaz e como ele tomou Ruth para si. Também nós trabalhamos outros assuntos de outras famílias também e todos eles estão em uma playlist aqui no nosso canal. Então eu convido você a ir lá no canal, ir lá na capa do canal e acompanhar a nossa playlist Relacionamentos em Família. É o nome da playlist e nós convidamos você para fazer uma abordagem então dos temas que nós já trabalhamos aqui no nosso canal. De todos os reis de Israel, Davi foi o maior. Até hoje ele é reverenciado pela nação de Israel.
aquele que até hoje desperta grande devoção por parte do povo. Sob o reinado de Davi, a nação obteve um destaque extremamente importante. O controle territorial que Davi exerceu foi imenso. O crescimento de Israel foi imenso sob a liderança de Davi. Muitos reinos foram submetidos ao poderio do governo de Davi. Muitos povos foram vassalos de Israel e tiveram que pagar impostos a Davi. Os cofres da nação no tempo de Davi ficaram abarrotados. Davi era um líder eficaz, era um guerreiro autêntico. As 3 unções de Davi. Davi é ungido por Samuel lá na casa de Jessé. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Depois que Deus deixou de abençoar Saul, porque Saul havia desviado-se daquilo que Deus havia proposto para ele. Deus imediatamente escolhe alguém e diz que esse escolhido seria segundo o seu coração. O rei Davi então foi ungido lá na casa de Jessé. Depois, lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, nós temos Davi ungido pela tribo de Judá. E lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, nós temos agora Davi ungido por todo Israel. Agora Davi vai governar toda a nação. Mas Davi teve uma vida muito conturbada. Davi teve problemas com seus generais, e a vida de Davi parece um drama, um filme, uma epopeia. Tem tramas, tem traições, tem abusos. Tudo isso fazia parte não somente do reinado de Davi, mas também na própria família de Davi. Tinha muitos problemas e nós vamos ver alguns problemas hoje. A vida de Davi realmente não era monótona. Era muito confusa a vida de Davi. Acredita-se que Davi tenha tido 17 mulheres, entre as oficiais e as concubinas, um verdadeiro harém. Os filhos e parentes na casa de Davi é o nosso segundo tópico. Primeiro, Tamar. Segundo, Absalão. Terceiro, Aminon. 4, Jonadab, um conselheiro do mal. Nós iremos, ao longo desta lição, pontuar cada um desses personagens que irão se entrelaçar, que serão integrados ao nosso comentário. Suas vidas, elas serão entrelaçadas e nós vamos trabalhar a partir de agora, chegando ao tópico 3, o problema moral na família de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio, incesto e morte na família, vigilância, proximidade e exemplo. Tudo começa com aquele homem, segundo o coração de Deus, que foi escolhido pelo Altíssimo para governar sobre o seu povo, que estava em comunhão constante com Deus, mas em algum momento, em algum ponto da caminhada, ele perdeu a comunhão. Ele perdeu o contato. Ele afastou-se de suas obrigações. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, nós temos uma primeira mancha na vida de Davi. Uma primeira grande mancha no caráter de Davi. E aconteceu, diz o texto, que tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém, e aqui faz toda a diferença, Davi ficou em Jerusalém. Davi estava aqui, nesse texto, no auge do seu reinado. Seus inimigos, por todos os lados, estavam submissos a ele. Só havia restado um remanescente dos moabitas que estava prestes a ser também subjugado. Por isso, essa guerra relatada aqui. Os cofres do palácio estavam abarrotados dos tributos cobrados daqueles povos conquistados. Davi era aclamado pelo seu povo e respeitado pelas nações divinas. Mas Davi estava no lugar errado, na hora errada. Ou talvez no lugar certo, mas na hora indevida. Mas, afinal, ele não estava na sua casa? Ele não estava na sua privacidade? Ele não estava no seu palácio? Sim, Davi estava em seus aposentos. Mas ele não deveria estar ali no palácio. Ele deveria estar lá no fronte. Ele deveria estar lá na guerra.
Ele deveria estar no campo de batalha com os seus soldados. Ora, Davi era um guerreiro. E esta é uma das principais características de Davi. Um guerreiro. Só que ao invés de fazer guerra, ao invés dessa última empreitada contra o seu último inimigo, Davi resolve ficar em casa, no conforto da sua morada, na zona de conforto, enquanto o seu exército estava no calor da batalha. E aqui ele vê uma cena que chama a atenção. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se banhando. Era esta mulher muito formosa à vista. Naquele tempo, os telhados planos das casas eram considerados cômodos também. Era uma extensão da casa. O telhado era o único lugar fresco durante a noite ou durante a tarde. E tomar banho no telhado era algo absolutamente comum. Esta mulher que Davi enxergou ali era Batseba. Na opinião do pastor Fernando Iglesias, Batseba teve também a sua parcela de culpa. Uma vez sabedora de que do palácio real poderia ser avistada o terraço da sua casa. E ela teria consciência que poderia ser vislumbrada por alguém de dentro do palácio. E foi, pelo próprio rei. Ela também sabia que do cômodo real sua casa era avistada, porque o palácio real ele estava acima dos demais. Então, ali no terraço, Davi conseguia ver todos os demais terraços, todas as demais casas e todos os demais terraços. E ele fica olhando por ali quando mira para uma mulher se banhando. O pecado começa assim, no primeiro olhar. O primeiro olhar. Mas o primeiro olhar não constitui-se o pecado. A partir do momento em que continua se olhando, continua se vislumbrando, detém o olhar, detém o foco naquela cena, aí começa o processo do pecado. Olhar a primeira vez não é pecado. O pecado é continuar olhando. O Davi olhou, estava olhando ali, estava vislumbrando ali, daqui a pouquinho olha para a mulher se banhando, já deveria ter virado o rosto para o outro lado, já deveria ter voltado para os seus aposentos, não, ele ficou olhando, ficou admirando, ficou cobiçando, ficou pensando, eu sou o rei, os meus soldados estão na guerra, aqui está tudo tranquilo, eu quero aquela mulher. Aí entra no coração do rei a cobiça. Entra no coração do rei o desejo espúrio. Batseba, continuou o pastor Iglesias, tinha como saber se o rei estava em casa, pois um pendão ficava hasteado quando o rei estava no seu palácio. Uma bandeira ficava hasteada no palácio e todos sabiam que o rei estava ali. O mesmo diabo, o mesmo inimigo que falou aos ouvidos de Eva para que ela tomasse do fruto que lhe era proibido, agora tenta Davi a tomar algo que não é seu. Porque Davi chama os empregados e pergunta, quem é aquela mulher? Aí eles disseram, olha rei, aquela mulher é Batseba, ela é esposa de Urias, um dos teus guerreiros que está lá no fronte de batalha. O inimigo não respeita a posição. O inimigo não respeita a classe social. O inimigo não respeita status. Não respeita a posição eclesiástica. Menino, velho, o inimigo não respeita ninguém. O problema é que muitas pessoas se acham acima, acham que a sua espiritualidade está acima de todos os níveis. Acha que está blindado contra o pecado. Nós não estamos blindados contra o pecado. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia, ou cuide para que não caia. Nós não estamos blindados contra o pecado. O inimigo ele é democrático. Ele não poupa absolutamente ninguém, de criança a idoso, de plebeu a rei, de pobre a rico. E ali Davi chama Batseba, tem relacionamento com ela. Agora
tem uma coisa também, quando um não quer, dois não fazem, diz um ditado muito antigo. Batseba entrou naquela relação também querendo. Ela poderia ter dito não para o rei. Aí alguém diz, não, mas se dissesse não para o rei, ele ia complicar a vida dela, talvez morresse. Mas será que seria esse realmente o fim de Batseba, caso ela dissesse não para o rei? O que aconteceria com Batseba caso ela dissesse não para Davi? Coloque aí no comentário, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Na verdade, eu gostaria de ler a sua opinião. Coloque no comentário aí. O que seria de Batseba se ela dissesse não? Na minha opinião, e a Bíblia não fala isso, não relata, nós estamos apenas cogitando, Batseba voltaria para sua casa. O Davi ficaria frustrado, o rei ficaria frustrado, talvez ficaria encolorizado, com uma cólera, com uma raiva muito grande, mas nada disso teria acontecido. Batseba também cedeu aos encantos de Davi. O rei agora estava saciado. O rei agora havia conquistado. O rei agora havia conseguido o que queria. Mandou Batseba embora. Estava tudo tranquilo. Ninguém sabia de nada. Ninguém, a não ser poucas pessoas, aqueles que estavam nas proximidades, aqueles que estavam ali servindo a Davi, com certeza souberam daquilo que havia acontecido, mas jamais falariam para alguém. Tudo tranquilo. Lê do engano. O que aconteceu? Batseba manda um recado para Davi. Davi, estou grávida. Aí a casa cai. Aí, no caso, o palácio cai. Como assim grávida? Como explicar agora para a nação que esta mulher está grávida do rei? Uma mulher casada com um general, e o rei acaba usando da sua condição para agora ter um filho com uma mulher que não é dele. Não era uma das suas concubinas, não era uma das suas esposas. Aliás, ele tinha concubinas, tinha esposas, por que precisaria pegar aquela mulher para si? Por que precisaria tomar aquela mulher para si? O que acontece? Nós vamos fazer aqui um rápido resumo, não vamos entrar nos pormenores. Davi manda chamar Urias, o marido de Batseba, que estava na batalha. Ali tenta fazer com que Urias volte para sua casa e durma com a sua mulher. Dormindo com a sua mulher, ela tendo o filho, seria de Urias. Tranquilo? Tudo tranquilo. Só que Urias era obediente. Urias não queria ter relacionamento com a sua esposa porque os seus companheiros estavam em campo de batalha e ele não achava correto, não achava certo, não achava ético ele estar na sua casa, no conforto da sua casa, enquanto seus companheiros estão lá na batalha. Davi, então, faz algumas peripécias ali, não consegue que Urias vá para sua casa. Aí o que Davi faz? Manda Urias de volta para o campo de batalha com uma carta. Entrega essa carta para Joabe, o general. Urias então vai com aquela carta em mãos, entrega para Joabe. Sabe qual é o teor dessa carta? Quando Joabe abre essa carta na frente de Urias, diz assim: coloca Urias na primeira fileira para que ele seja alvejado e morto. Urias levou a sua condenação. Urias levou a sua carta de condenação. Urias mal sabia que estava levando em mãos a sua carta, onde estava já destinado, onde já estava já sentenciada a sua morte. Urias morreu, Davi é avisado, caminho livre, toma Batseba para si, agora ela era uma viúva, não tem nenhum problema, o filho nasceria, seria um filho legítimo. Só que com Deus não se brinca. E eu acho maravilhoso isso que eu vou pontuar agora. A Bíblia não coloca nenhuma sujeira debaixo do tapete. A Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas não esconde os erros do rei, não esconde os pecados, nem de Davi e nem de outro personagem bíblico qualquer. Todos têm o relato transparente de suas vidas. Davi, ele comete 5 erros, dentre os 10 que estão preconizados ali em Êxodo, os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, Davi, ele comete 5 pecados.
5 infrações. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, cobiçou a mulher do próximo. Não furtarás, roubou a mulher do próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, manda Urias com a sua sentença de morte. Não adulterarás, começou lá no início. Não matarás, manda que Urias fosse morto. Dos 10 mandamentos, Davi, ele acaba pecando contra 5 deles. Mas aí Deus entra em cena. Deus escolhe o profeta Natã para desmascarar o pecado de Davi. Agora, Natã tinha uma difícil missão. Iria chegar ao rei e dizer que ele pecou. Que Deus iria dar um juízo contra a sua casa. Mas como o Natã chegaria à presença do rei e diria em alto e bom som: você pecou e vai ser castigado? Natã poderia estar atentando contra a própria vida. Era uma missão quase impossível, porque Davi, ele era sanguíneo e não gostava de ser, como todos os reis não gostavam também de serem confrontados, mas deveria ser confrontada a sua condição. Deveria ser confrontado o seu pecado. A missão deveria ser cumprida. E Natã vai lá e cumpre essa missão. Eu acho linda essa passagem de Natã e como Natã foi sábio ao falar para o rei. Ele inicia dizendo para o rei: posso contar uma história? E o rei: claro que pode, Natã. Conta para mim essa história. E agora eu vou falar para vocês em traços gerais. Tinha um homem rei que tinha várias ovelhas. E aí tinha também um outro homem que tinha apenas uma ovelha rei. O que acontece? Quando vem um amigo desse primeiro rico homem, que tem várias ovelhas, ele oferece uma refeição. Só que em vez de pegar uma ovelha sua, ele vai lá e pega daquele homem que só tem uma, a sua única ovelha, e pega e oferece como refeição a esse convidado. O rei fica enfurecido. O rei diz: me diz quem é esse homem que eu vou acabar com ele agora. Aí Natã olha para o rei e diz: tu é esse homem. Porque Davi, que tinha várias mulheres, ao invés de pegar uma das suas, pegou justamente aquele que só tinha uma, que era Urias. E aí o rei Davi é confrontado pelo pecado e ele arrepende-se. Ele pede perdão. E ele é perdoado por Deus. Davi, sinceramente, com toda a sua sinceridade, ele pede perdão para Deus e é perdoado por Deus. Nós também, se pecarmos e pedirmos perdão de verdade, sinceramente, de coração aberto, de coração contrito, também seremos perdoados. Porém, o pecado traz as suas consequências. O pecado traz as suas marcas. E agora, algumas consequências estarão definitivamente na casa de Davi. A primeira consequência, a morte da criança. A criança vai morrer. O fruto de uma relação aventureira, o fruto de uma relação irresponsável de Davi morreu. Aliás, deixa aqui eu abrir um parêntese. Tem muitos obreiros, muitos líderes, muitos pastores, enfim, líderes em geral, que trocam a sua reputação, trocam a sua idoneidade, trocam a admiração das pessoas, trocam o favor de Deus, trocam a bênção de Deus por alguns momentos de prazer, alguns momentos com prazeres espúrios, errados, mas as consequências, elas são drásticas, dramáticas. A ferida traz a sua cicatriz. Essa criança morreu. Davi tenta de todas as formas, enquanto a criança está doente, tocar o coração de Deus para que a criança não morresse, para que a criança não pagasse pelo seu pecado.
Mas o Senhor precisava ensinar uma valiosa lição para Davi. E a criança morre. Uma outra consequência que vai acontecer aqui é muito triste, é muito vexatória. Está lá em 2 Samuel capítulo 13, versículos 1 ao 6. Um dos filhos de Davi estupra sua meia-irmã. Interessante que do capítulo 13 ao capítulo 16 de 2 Samuel, Deus não é mencionado. Ou seja, o que acontece se deve aos atos de seus autores que os fazem sem consultar ao Senhor. Deus não está ausente, mas ele não é buscado e sequer mencionado. E essa história aqui de Amnon e Tamar é uma das histórias mais chocantes da Bíblia. Bom, vamos a ela. Amnon foi o filho primogênito de Davi com Ainoã, a israelita. Ele nasceu quando Davi estava em Hebrom. Legalmente, ele seria o herdeiro, o sucessor do trono. Esse jovem príncipe apaixonou-se perdidamente por sua meia-irmã Tamar. Tamar, ela tinha por irmão Absalão. Absalão e Tamar eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai, enquanto que os laços que uniam Amnon com Tamar era que os dois eram filhos de Davi, porém cada um de uma mãe diferente. Tamar era uma jovem muito formosa e era virgem. E a beleza parecia que fazia parte do DNA da família dela, porque o seu irmão Absalão era considerado pela própria Bíblia como um dos homens mais bonitos que já existiram. Ele tinha uma vasta cabeleira e ele orgulhava-se muito de seus longos cabelos. Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. Ele e Tamar eram filhos de Davi com Maaca, uma princesa. Ela foi uma conquista de guerra de Davi. A Bíblia fala que não havia em Israel um homem tão bonito, tão belo como Absalão. Era lindo, era formoso, desde a planta do pé até a cabeça, diz o texto, sem nenhum defeito. E ele cortava seu cabelo uma única vez por ano. Bom, voltamos aqui a Amnon. O amor que ele sentia por Tamar era platônico, na verdade uma paixão platônica. A paixão de Amnon por Tamar tornou-se uma verdadeira obsessão, fazendo com que ele sequer comesse, sequer se alimentasse. A paixão retratada nesse texto aqui não é um desejo agradável. Pelo contrário, trata-se de algo espúrio, um desejo avassalador, mas de possuir ela, de tomar ela para si. Não era afeição que ele sentia por ela, não era amor, era apenas um desejo carnal. Ele não se imaginava viver com ela para o resto da vida. Ele queria apenas alguns instantes de prazer, de satisfação. Queria ser o primeiro a tocá-la, queria ser o primeiro a tê-la para si. E ele estava consumido por aquela paixão. Na medida que aquela paixão desenfreada aumentava, mais a saúde de Amnon era debilitada. Amnon simplesmente não sabia como fazer, como agir. Era inacessível tomar ela para si. Aí surge uma ajuda. Deixa aqui eu parar um instante para fazer uma reflexão com você. Uma aplicação prática. Cuidado com as ajudas que lhes são oferecidas. Muitas vezes são verdadeiras armadilhas, como o caso que nós iremos analisar aqui. Agora entra em cena um primo de Amnon, chamado Jonadab. A paixão de Amnon por sua irmã agora já era uma verdadeira obsessão. Ele já começava a perder peso por conta disso. Isso chamava a atenção. E Jonadab, seu primo, pergunta para ele: Amnon, o que está acontecendo, rapaz? O que houve contigo? E aí Amnon fala: eu desejo Tamar, só que ela é filha do rei. Eu não posso ter ela. Aí vem um conselho de um verdadeiro inimigo, não amigo, mas inimigo. Ele faz com que Amnon arme um verdadeiro circo para emboscar Tamar. E todo o processo consistia basicamente no seguinte: Amnon
se fingiria de doente? Seu pai, o rei Davi, o iria visitar? Aminon pediria ao rei que enviasse sua meia-irmã Tamar para cuidar dele? Ele queria que ela preparasse na sua frente o alimento? Ele pediria para ficar a sós com Tamar? Todos sairiam? Ele pediria para que Tamar levasse o alimento no seu quarto e preparasse o alimento na sua frente, que entregasse ele na sua mão. Ela prepararia o alimento e vai entregar para ele, e ele a convida para se deitar com ele. Ele pega ela e quer que ela deite-se com ele. Ela se recusa. E ela diz para ele assim: olha, se você me pedir para Davi, o rei, ele vai me dar para você. Não era o certo a fazer, mas pelo menos ela teria a sua reputação resguardada. O que acontece? Ele recusa o conselho dela, ele a toma à força e ele a estupra. Tudo sai exatamente da maneira como planejaram os primos. Tudo da maneira como imaginara Aminon. Pronto, já estava consumado. O desejo doentio de Aminon agora fora saciado. E agora é interessante o que acontece. Terminado aquele ato, ele simplesmente, Aminon, sente nojo, sente repulsa por sua irmã. Uma verdadeira aversão por ela. Interessante que maior era o ódio que ele sentia agora por ela do que a paixão desencontrolada que sentira no passado. Ele humilha ela, ele manda ela embora, ele faz com que o empregado seu a expulse da casa. E ela diz: só um pouquinho, mas tu fez uma coisa horrenda comigo, agora tu vai fazer uma coisa pior ainda, que é me largar. E as virgens do rei, filhas do rei, elas vestiam um vestido colorido. O que ela faz? Ao ser mandada embora, ao ser descartada por Aminon, ela rasga seu vestido e ela coloca cinza sobre sua cabeça. Aminon conseguiu o que queria. Consumou um ato tão baixo, tão repulsivo, tão deplorável, tão nojento. Tratou aquela mulher como um simples objeto descartável. Tamar foi emocionalmente destruída. O texto diz que ela ficou desolada e o texto original infere ali de desolação a uma cidade completamente destruída. Sua reputação estava destruída, a sua vida estava destruída. E o que chama a atenção aqui agora é a reação patética de Davi. Em 2 Samuel capítulo 13, versículo 21. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Mas o que causa maior espanto é a passividade de Davi acerca do episódio lamentável que acontece na sua família. Ele fica simplesmente inerte, não castiga Aminon pelo ocorrido. Davi foi conivente com o pecado de seu filho. O texto bíblico relata que Davi ficou irado com Aminon, só isso. Sua ira não se traduziu em nenhum movimento de represália contra o pecado repugnante, nojento, abominável de Aminon. Mas por que Davi não reprimiu seu filho? Por que Davi não chamou ele para explicar aquele ato bárbaro e desprezível? Sabe por quê? Porque ele próprio, Davi, não tinha moral para repreender o filho. Porque ele próprio, Davi, já havia cometido algo semelhante. O pai não tinha caráter, o rei não tinha caráter para reparar aquela falha. O que ele tinha a fazer? Ficar quieto. Davi já havia sido perdoado, lembre-se, mas as cicatrizes de um ato tão desastroso que cometeu ficaram. Agora tente imaginar Davi repreendendo Aminon. O que ele diria será? Talvez algo como: por que tu fez isso, meu filho? Eu vou te castigar. Eu vou impor um castigo sobre ti. E o que Aminon diria? Quem é o Senhor para me recriminar? O Senhor errou feio também. Cometeu adultério, assassinato. Quem é o rei Davi para me julgar? Para que Davi não sofresse esse constrangimento, ele fica inerte devido à cicatriz
do pecado que cometera. Agora Absalão, o irmão de Tamar, fica sabendo e fica indignado com aquela situação. Em um primeiro momento, ele pede para que ela fique calada, sua irmã não fale nada. E ela fica ali morando na casa dele. Depois não se tem mais notícias de Tamar. Naquela época, um irmão legítimo de pai e mãe, no caso de Absalão para com Tamar, tinha mais responsabilidade para com a sua irmã do que o próprio pai dela. Absalão não comenta nada com Aminon, e talvez Aminon pensasse assim: me dei bem, estou livre de qualquer condenação. Pelo que parece, sua consciência também não foi afetada. Não ficou um remorso, não ficou nenhum sentimento de culpa. Ao contrário de Davi, seu pai, que ficou triste devido ao pecado que cometeu, com um grande remorso pelo pecado, Aminon, pelo contrário, não estava padecendo desse mal. Quem sabe pensava: o rei não me condenou, meu irmão não me condenou, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas seu meu irmão Absalão não esqueceu do ocorrido. O tempo passa, mas aquele desejo de vingança continuava na cabeça de Absalão. E ele fica planejando tudo milimetricamente para acabar com a vida de Aminon. Ele espera pacientemente por muito tempo até conseguir se vingar e matar Aminon. Mas será que o estupro de Tamar teria sido a única causa de Absalão matar Aminon? Porque ele convida os irmãos, os filhos do rei, para uma grande festa. E aí Absalão vai lá também. E aí diz para os seus empregados: coloquem muito vinho na mesa, muito vinho, deixem Absalão muito bêbado, muito embriagado. E quando ele estiver embriagado o suficiente, matem ele. Eu estou ordenando vocês, matem ele. Fiquem tranquilos, vai cair sobre mim a responsabilidade, mas vocês vão fazer o que eu estou mandando, vou matar ele. E eles fazem justamente isso. Eles matam Aminon. Vale lembrar que na linha sucessória, Aminon estava à frente de Absalão. E com o irmão morto, ele passa a ser o sucessor direto ao trono do pai. Aí vinha a vingança de Absalão. Absalão deu ordem aos seus servos dizendo que deveriam matar o seu irmão. Eles matam o irmão de Absalão. O tempo decorrido do estupro de Tamar e a morte de seu estuprador leva 2 anos. Assim Absalão vinga a honra de sua irmã com o sangue de Aminon. E agora Davi, quando fica sabendo do ocorrido? Davi fica apavorado, porque em primeiro momento ele acha que todos os seus filhos estão mortos e chora muito por eles. Mas depois chega a informação correta de que apenas Aminon havia sido morto. Então Davi, claro, triste ainda pela morte de seu filho, mas ele fica mais consolado. Temendo por sua vida, Absalão foge. E mais uma vez aqui, nós vimos a passividade de Davi, que ao invés de tirar satisfação com Absalão, fica quieto em seu lugar. Mais uma vez, a fraqueza moral de Davi transparece. A fuga de Absalão está lá em 2 Samuel capítulo 13, versículos 38 a 39. Absalão foge para a terra de seu sogro e fica 3 anos lá. Depois ele volta, mas Davi ainda, embora com saudade de seu filho, não quer ver ele. Ainda não o tinha perdoado por matar seu irmão. Agora nós temos uma outra consequência muito séria do pecado de Davi. Absalão, o seu filho, tenta usurpar o trono de Davi. Absalão sabia que seu pai não pretendia colocar ele como rei, e então ele tomou para si um plano. Vai para Hebrom, justamente onde Davi começou a reinar anteriormente, e aquele significado era emblemático, pois ali em Hebrom havia começado o reinado de Davi. E ele então faz o que um bom político em campanha faria. Tenta conquistar o povo, bajular, parecer se importar com os problemas, dar atenção, oferece apoio, mostra disposição em ajudar. E claro, aliado a tudo isso, a sua bela aparência física,
ajudou definitivamente Absalão a concretizar aquele plano. Ele começa a julgar a causa do plano. O que acontece? As pessoas vêm ali ao palácio para falar com o rei e ele diz, não, deixa que eu julgue a tua causa. Eles não se importam contigo, eles não querem saber de ti, eu me importo contigo. Eu quero saber do teu problema, os teus problemas são os meus problemas, as tuas dificuldades são as minhas dificuldades. Um político em ação. E aí começa a conquistar o apreço dos súditos. E por fim, nós não vamos entrar agora aqui devido ao tempo a todas as consequências, a batalha grande, imensa que existe entre o exército de Davi e o exército já formado agora para Absalão. Mas ali nessa batalha, 20.000 soldados de Absalão são mortos. E o que causa mais estranheza é o fim de Absalão, que foi inacreditável. Sua vasta cabeleira, justamente o seu orgulho, seu patrimônio, a sua marca registrada foi o seu calcanhar de Aquiles. Passando por uma árvore, montado em uma mula, seu cabelo se prende nos galhos e a mula passa e ele fica suspensa pelos próprios cabelos entre o galho superior e o chão, ficando assim dependurado a árvore pelos cabelos. Joabe, o general de Davi, então mata Absalão. Outros soldados, ao avistarem o seu corpo, o cravejam de flechas. Um fim trágico, terrível, para alguém tão belo. Davi, quando fica sabendo do ocorrido, ele grita, chora por seu filho. Está lá em 2 Samuel 18:33, também em 2 Samuel 19:4. E aí Joabe repreende Davi. Joabe diz, vem cá, os teus soldados lutaram por ti, os teus soldados fizeram o melhor, os teus soldados foram à luta por causa do rei, foram à luta para te defender, e você agora fica chorando a morte daquele que era teu inimigo, embora fosse teu filho, que era teu inimigo, queria usurpar o teu trono, queria tirar o teu reino. E aí Davi cai em si, cai na sua razão e volta a liderar o povo. Volta às suas funções reais. Não fizemos aqui um retrato detalhado, minucioso, da biografia do rei Davi. Seria impossível fazer isso em um vídeo. A biografia de Davi é rica, consistente. Nós fizemos apenas uma abordagem de algumas situações que ocorreram com ele. E aprendemos com ele como fazer, temer a Deus, confiar em Deus, mas também aprendemos com ele o que não fazer, deixar o pecado dominar. Enfim, erros e acertos de um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada, o grande rei Davi. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostar do vídeo, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, comente ele. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu comentário é muito importante. Nós precisamos dele para o nosso feedback. Também precisamos que você deixe seu like no vídeo, porque isso também é muito importante e mostra para a plataforma que o vídeo é consistente, que o vídeo é bom, que o vídeo deve ser compartilhado por outras pessoas. Semana que vem estamos de volta para mais um assunto aqui no nosso segundo trimestre. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.